porque a evolução, ela sem dúvida, ela vai ser gradual. E falta o Botafogo. O que vocês estão achando dessa lacuna, né? Botafogo, desde dezembro, trabalha, o Arthur Jorge se despediu do Botafogo voltando do Mundial de Clubes. Então o Botafogo estava esperando pagar a multa, claro, né? Ele estava empregado, a multa foi paga em janeiro, mas o Botafogo desde dezembro sabe que não teria Arthur Jorge em 2025. O que vocês estão achando? De boa essa demora do Botafogo? Eu já falei. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Uma delas é a gestão do Textor, que é um centralizador. E quando você tem uma atenção voltada para mais coisas como o Textor tem, às vezes um ou outro vai ficar num déficit. Nesse caso é o Botafogo nesse momento, porque o Textor está tendo que dar muita atenção ao Lyon, que é outro clube que ele é dono. A minha preocupação é esportivamente falando, porque eu não acho que se faz futebol assim. Ah, legal, não tem pressa, o Botafogo já passou por uma situação parecida, o Botafogo não está preocupado com a questão de um treinador, está pensando muito bem para não errar, concordo. Só que assim, o Botafogo já disputou uma taça com um treinador interino, nada contra o Leiria, pelo amor de Deus, o Carlos Leiria, não tenho nada contra ele, que pode ser até efetivado e fazer um grande trabalho à frente do Botafogo, mas é a questão de como o Botafogo está fazendo um time que, na minha opinião, era o time que eu mais queria ver em 2025, por tudo aquilo que ele conquistou em 2024, e eu não estou vendo um planejamento, eu não estou vendo uma seriedade de planejamento, né, de uma coisa que poderia ser muito mais decidida rapidamente. Mas eu respeito a questão de não acharem que é tão importante um treinador nesse momento, mas eu acho que não se faz futebol assim, é a minha opinião, Rizek. Assim, acho que o Botafogo foi muito surpreendido, e eu também, de certa forma, porque o que a gente vai imaginar do clube que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores? Que qualquer profissional que você fosse oferecer um emprego, esse cara vai aceitar. Imagina, pô, time atual campeão brasileiro e da Libertadores. A questão é que, pelo sarrafo da temporada passada ter ficado tão alto, o Botafogo também tem que ir num sarrafo alto atrás desses treinadores. Por exemplo, a recusa do Jardine, para mim, foi uma grande surpresa. Eu imaginei que quando o Botafogo fosse chegar com a proposta para ele, fosse aceitar. Só que o Botafogo, na verdade... Jardine, você achava? Eu achava que fosse aceitar. Até porque, assim, lá ele já está muito bem consolidado e eu imaginei que o desafio dele... Se fosse ele, não aceitaria. É possível, pela pressão... Justamente pelo que você falou, ele está muito bem no México. Ele é tido como o maior vencedor da história do futebol mexicano, tem estabilidade, tem contrato. Uhum. Aí você larga tá começando uma carreira, construindo uma carreira internacional, exato. De alguém que abandona. E aí você vem, eu acho que não era o momento para ele vir. E foi exatamente isso que ele pensou. Aí você vem para um time que está aqui, que já perdeu dois dos principais jogadores. Não sabemos se a reposição será à altura. Por mais que o Botafogo prometa investir, a gente não sabe se o time vai render da mesma forma como rendeu com o Luiz Henrique e Almada. E assim, chegou no topo. Qualquer coisa abaixo do topo é ruim. E no Brasil, né, Moreno? Se fosse na Itália, se fosse na Espanha, se fosse na Alemanha, que tem essa hegemonia, eu acredito. Agora, no Brasil, cara, olha aí, esse Campeonato Brasileiro vai ser... Eu acho que não era para ele, então acho que não era o momento para ele. Toda a explicação da permanência dele no México, obviamente, é absolutamente plausível. Agora, assim, eu pensei um pouquinho diferente, porque na minha cabeça, obviamente na minha cabeça e a decisão é do Jardine, mas na minha cabeça ele é um técnico que já está consolidado lá, mas seria uma grande oportunidade dele, de uma grande porta de entrada para ele no futebol hoje, que é o centro das atenções no continente. E ele chegaria, para mim, acho que é muito melhor você chegar no time que é atual campeão brasileiro da Libertadores do que você chegar num time que está em crise, trocando técnico no meio de uma grande confusão. Mas só para concluir com relação ao Botafogo, eu acho que o próprio Botafogo, a própria gestão do Botafogo, não imaginava encontrar dificuldades, tantas recusas nessa escolha de treinadores como o Botafogo vem encontrando. E até pelo que aconteceu domingo, e não que a derrota na Supercopa para o Flamengo vai definir o que vai ser a temporada nem de Botafogo nem de Flamengo. Não é uma garantia de que o Flamengo vai amassar todo mundo na temporada e nem é uma garantia de que o Botafogo... Até porque o Carpini ganhou a Supercopa do ano passado. Isso, exatamente. O Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana no passado e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, eu acho que ficou muito claro e evidenciou no domingo, pela forma com que foi o jogo, que aquilo que a gente vem falando desde o início de janeiro, que o planejamento do Botafogo para a temporada está atrasado e sendo, de certa forma, a diretoria meio que rechaçando,
ficou muito claro que o planejamento para 2025 está de fato atrasado. Pessoal, parei o vídeo rapidinho aqui para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, o trabalho incansável para ser, sempre continuar sendo, o canal que mais traz horas diárias de conteúdo somado, né, sobre o Botafogo no YouTube mundial. Ninguém posta mais horas que nós sobre o Botafogo. Então, é trabalhoso, é difícil, pô, é o esforço constante da gente todos os dias a fazer um bom serviço para vocês. Então, ajuda a gente aí, dá uma moral, valeu? Pode ser da forma grátis ou da forma paga, mas ajuda o canal. Então, vamos seguir com os vídeos aqui, que no final tem Hellraiser. Mas agora a gente vai falar do Botafogo na quinta-feira. Pega o Nova Iguaçu pelo Carioca. O Botafogo ainda não tem treinador. Conversar com a Duda Dal Ponte. Parece que o Textor conversou com o Tite, né, Duda? Exatamente, Escobar. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Botafogo e Tite estão tendo conversas, mas ainda iniciais. O Tite não é a primeira opção do Botafogo. Isso porque o John Textor, dono da SAF do clube, está procurando um treinador com modelo de jogo mais ofensivo e também um nome estrangeiro. Mas como ele recebeu uma série de negativas de outros técnicos no mês de janeiro, o Tite virou uma opção. E aí, claro, o Textor ainda vai fazer outras entrevistas para decidir com quem assinar. Enquanto isso, o Carlos Leiria segue no comando e aí na quinta-feira já tem partida pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E para essa partida ele não vai poder contar com o Lucas Alter, que foi emprestado para o Vitória e hoje já viajou para Salvador. O Lucas Alter foi titular nos últimos 2 jogos contra Fluminense e Flamengo. Ele falhou na Supercopa, no pênalti do Bruno Henrique e também no gol do Luiz Araújo e agora foi emprestado para o Vitória. Quem também foi titular nesses 2 jogos, na Supercopa, por exemplo, foi o Matheus Martins. E parece que ele tem um dom especial. É isso que a gente vai ver agora. Matheus Martins, atacante do Botafogo. Molecão, 21 anos. Tão jovem, mas já com poder mágico e profético. Matheus Martins, o vidente dos pênaltis. Olha ele aí no clássico contra o Fluminense, avisando ao goleiro John para ficar no meio do gol, na cobrança do Cano. Em 2022, Matheus Martins jogou com o Cano no Flu. Ele já sabia então que o argentino podia bater o pênalti desse jeito. Mas o John não acreditou no companheiro vidente. O John pulou para a direita. O Cano bateu no meio do gol. Como o Matheus tinha avisado, né? Domingo, na Supercopa, mais um pênalti contra o Botafogo. E o Matheus Martins avisou de novo. Apontou 2 vezes para o lado esquerdo do John. O goleiro concordou com 2 joinhas. Matheus continuou apontando para lá. Exatamente onde o Bruno Henrique bateu. E o John, dessa vez, seguiu a instrução, mas não conseguiu defender. O John ainda toca nela. A bola vai de mansinho pro fundo da rede. Agora só tá faltando o John te ajudar, né, Matheus? Na próxima cobrança, quem sabe? Mas agora use esses seus poderes aí para prever quem vai ser o próximo técnico do Botafogo. O time tá sem treinador há mais de 1 mês desde a saída do Arthur Jorge. E a torcida do Fogão tá doida para saber quem é que vai chegar, né? Muito bem, o Fogão já se representou de olho na sequência do Campeonato Carioca e lembrando também que esse mês ainda tem a final da Recopa. Recopa que é diferente da Supercopa, a Recopa tem 2 jogos, um fora de casa e um dentro de casa, então também tem esse compromisso aí o Botafogo nesse mês de fevereiro. E aí a presença do Bastos segue como uma incógnita para esse duelo contra o Nova Iguaçu. Se tiver que agora guardar o Bastos, agora eu também acho que tem que guardar, tá bom? Não precisa, se tiver que gastar. Não precisa gastar ele agora não, agora tá tudo certo, tá bom? Rodou. O botafoguense ainda está amargando a derrota para o Flamengo. As mudanças no elenco e a falta de técnico têm refletido em campo.
O alvinegro completou um mês sem Arthur Jorge e segue em busca de um novo técnico. Por enquanto, o Glorioso continua sob o comando de Carlos Leiria, que foi bastante questionado por demorar a mudar o time contra o rubro-negro. E principalmente por optar não utilizar o zagueiro Bastos. Para a equipe, isso ficou muito notório na temporada passada. O Bastos vem de um período mais curto de treinamento. Então, nós precisamos pensar ao longo da temporada. E ao longo da temporada, contar com ele. Então, para isso, nós queremos colocar ele nas melhores condições que nós acreditamos que ele possa estar. Então, diante das circunstâncias, nós achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora no próximo jogo. Após a decisão da Supercopa, nenhum jogador do Botafogo falou com a imprensa. Mas o zagueiro Barbosa usou as redes sociais para pedir desculpas ao torcedor. Ele também foi o único a falar depois da vitória contra o Fluminense na última semana. Pelo estadual, o alvinegro é o 6º colocado, faltando poucos jogos para as semifinais. E ainda tem 2 clássicos com Flamengo e Vasco a disputar. Além disso, terá a chance de ir em busca de outra taça, a Recopa da Sul-Americana. No dia 20, o time joga na Argentina com o Racing. E a volta será em casa no dia 27. Serão menos de 3 semanas para recuperar o time em busca do primeiro título do ano. Agora é preparar o Bastos ou quem tiver uma preparação mais exclusiva para essa Recopa. Essa é a minha cabeça, essa não é a informação. Esse é o que a Fernandinha acha, não é o que o Botafogo vai fazer. Essa é a minha opinião. E a gente percebeu no jogo contra o Flamengo na Supercopa a importância, aliás, a gente já sabia, né? Mas a importância que é o Bastos ao lado do Barbosa, sobretudo nessa temporada, que não tem um reserva, vamos dizer, na mesma prateleira, respeitando todos os substitutos. No ano passado, na segunda janela, que é a minha preferida, que dá aquele glow, o Botafogo teve a chegada do Adrielson, que inclusive foi muito utilizado e é um cara com muita categoria. Fez final de Libertadores, fez as finais do Brasileirão contra a Inter, contra a Palmeiras e deu conta do recado que ele é um zagueiraço, hein, Pedrosa? Não, eu até comentei isso ontem lá na Placar, que o Botafogo, apesar dele estar num ritmo anterior ao do Flamengo, por conta da apresentação depois, do Flamengo ter o técnico Felipe Luiz e, obviamente, ter um trabalho mais consolidado nesse início de temporada, o Botafogo pecou muito pelo individual. Se o Botafogo, por exemplo, tivesse o Adrielson na partida do último domingo, o jogo poderia ter sido outro. Eu não vou nem falar do Bastos, que para mim é um excelente zagueiro. Mas o Lucas Jalta, eu já falei aqui, para mim ele participa negativamente dos 3 gols que o Botafogo sofre. E repito, pelo amor de Deus, isso não tira em nada o mérito do Flamengo. O que eu estou dizendo é, quando você tem jogador limitado no elenco, o problema de ter jogador limitado no elenco, isso é uma velha máxima do futebol, é que ele vai ser utilizado. Em algum momento você vai ter que colocar esse cara para jogar. Então acho que assim, não tem mais clima na minha visão para o Lucas Alter continuar no Botafogo. E o Botafogo tem que trazer logo o Jair do Sul-Americano, tem que chegar logo o mais rápido possível. A perda do Adrielson, e quando eu falo isso, eu acho que o torcedor botafoguense, quando ouve assim, desmanche, está sendo desmantelado. Tudo bem, você pode encarar de outra forma, mas Tietê, Tiquinho Soares, Marçal, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique, Thiago Almada e Adrielson, além do Gatito, que também saiu, isso desconfigura o Botafogo como grupo, não é só o time titular, é como grupo. E é impossível você não achar que a perda desses jogadores pode ter influenciado negativamente no nível de apresentação que o Botafogo teve diante do Flamengo, muito mais preparado. Então o meu ponto sempre foi esse aqui. Eu respeito muito o John Textor, eu acho que ele é um cara que veio e tem conseguido mudar a forma como o Botafogo é visto dentro do cenário do futebol brasileiro e tomara que continue, porque o Botafogo sempre foi gigante e esportivamente voltou a disputar e ganhar as principais competições. Mas o planejamento de John Textor nesse início de temporada não é legal, gente. É só isso, não tá legal. Não ter técnico e ter perdido meio time e não ter conseguido ainda repor essas situações prejudica o Botafogo nesse início de temporada. Falar em treinador, Vene Casagrande, você tem algum drone, alguma coisa, alguma informação? Aí eu tava lendo, eu acho que foi o PVC, talvez foi o PVC, que falou que o Tite não sabia se queria chegar foi no um Botafogo. dos entrevistados, né? Mas não tem garantia de que ele chegaria. Isso, até por conta do Tite, né? A gente não tá ainda falando do John, a gente tá falando do Tite.
E que o John não bateu o carimbo de ninguém. O John tá conversando e tá pensando. E a gente sabe como, inclusive na escolha do treinador, também o John é muito efetivo, porque ele tem o gosto dele, ele tem as ideias dele. O John é um cara que saca muito de futebol. Ele não é um cara só que é dono do Botafogo. Sim. Ele se envolve não só emocionalmente, mas também efetivamente nas escolhas. Não todas. A gente fala muito do Alessandro Brito, que é o cara, que é o cabeça lá do grande scout do Botafogo, que chama tanta atenção do Brasil nos últimos anos. Mas o John também é um cara que participa muito, ainda mais nessas questões dos treinadores. Eu sempre falei aqui pra vocês, de todos os treinadores da era SAF, apenas o Thiago Nunes não foi escolhido pelo John Textor. Todos os outros foram escolhidos por ele. Ô, Vene Casagrande, é pra esse lado de cá, ó. E aí, o Tite no Botafogo? Eu vou dizer o que eu fico vendo tudo que a torcida do Botafogo fala, né? E, assim, a maioria não curtiu muito o nome do Tite, né? A maioria que eu vi ali não achou bacana. Eu queria que você trouxesse, você tem drone de alguma coisa, Vene, ou não tem? O que eu tenho de informação é que o Alessandro Brito, que é o chefe de scout do Botafogo, ele gosta muito do trabalho do Tite. Legal. Ele é fã do trabalho do Tite, entende que seria um bom treinador, mas é óbvio que isso aí depende do consenso com o John Textor, que participa de maneira ativa, como você mencionou, na escolha do treinador. Eu vou dar minha opinião em relação ao Tite. Eu acho que não seria uma boa. E não é que eu acho o trabalho do Tite ruim, não. Mas eu acho que seria uma mudança total de postura da equipe. Eu acho que o torcedor alvinegro está acostumado, se eu não me engano, eu comentei isso aqui antes, está acostumado com um time extremamente ofensivo, com o técnico Arthur Jorge. E o Tite, ele tem uma metodologia totalmente diferente de trabalho. Ele é muito mais pragmático. Não acho o Tite defensivo, ele é pragmático. E eu não acho que o torcedor alvinegro iria gostar muito desse estilo de trabalho. E nem sei se para o Tite seria uma boa também nesse momento. Eu, no lugar dele, estudaria um pouco mais, enfim, não assumiria o comando do Botafogo, que está passando por uma reformulação muito grande no elenco. Não sei se seria uma boa para o Botafogo, nem para o Tite. Acho que o Botafogo deveria olhar para outros nomes e não para esse treinador brasileiro nesse momento. Eu tô catando aqui quem foi o jornalista que deu a questão, a notícia sobre o Roberto Mancini. Foi o Fogão Net? Lembrando que não é aquele Mancini que é brasileiro, não. É esse aqui, Pedrosa. Quem é esse italiano que também está na mira do Botafogo como treinador? Roberto Mancini, ele teve muito mais sucesso na primeira década desse século, né? Principalmente no futebol italiano, e depois no início da nova era do Manchester City. É um treinador que ganhou vários campeonatos italianos com a Internazionale de Milão. No início da nova era City, ele também foi muito importante, ainda naquele início realmente, com o Jô, depois o Agüero chegou e virou o grande ídolo da história do Manchester City e tudo mais. Depois ele foi substituído e chegou a era Guardiola, e o Guardiola tocou tudo que a gente vê 13, hoje em dia. 14? 11, 12, 13, por aí. Foi mais ou menos nessa época aí. É um baita de um treinador, isso aí é indiscutível. É um cara que, se eu não me engano, venceu até a Eurocopa com a Itália em 2020. É um treinador muito conceituado, principalmente no futebol italiano, mas já não é mais aquele cara de primeira prateleira na Europa. Se vier para o Brasil, acredito que ele vai ter uma influência muito grande e é um bom treinador também. Sem dúvida alguma, é uma opção que é bem plausível para o Botafogo. Sabe o que está me incomodando? Né? Porque italiano, a gente está falando do português. Tem barreira da língua. E aí eu estou falando da barreira da língua. A adaptação é muito mais difícil. Exato. E a barreira da língua com os próprios funcionários, com os próprios atletas, né? Algo que está me incomodando no Botafogo é a quantidade de contratação sem um treinador. Eu entendo a diretoria contratar jogador, pensando no estilo de trabalho do jogador, se encaixa no elenco, beleza. Mas eu acho que o treinador ele tem que participar disso também, dessa formação do elenco. Isso é importante, você trocar ideias com o treinador. E o Botafogo hoje não tem treinador e vários jogadores foram contratados. Por exemplo, o Mancini, se ele for contratado, italiano, quem te garante que ele vai querer utilizar, deixa eu dar um exemplo aqui, o David Ricardo, zagueiro que foi contratado junto ao Ceará, ou o próprio Jair, zagueiro que foi contratado junto ao Santos, ou até mesmo o Arthur, que chegou para suprir a saída do Luiz Henrique. Eu acho que o treinador ele tem que participar. Por isso que eu concordo com o Pedrosa que está tendo um erro de planejamento. Eu sempre fui a favor que não deveria ter pressa por conta de Supercopa do Brasil. A gente entende também o início do Campeonato Carioca, mas eu acho que já está extrapolando um pouquinho essa demora, porque o treinador ele precisa participar desse processo de reformulação do elenco, porque o Botafogo está passando por esse processo, está reformulando geral, muitos jogadores saíram e estão chegando outros, e mais vão chegar. Agora, esses que vão chegar, o treinador vai gostar?
vai gostar do estilo de trabalho desse jogador? Vamos pegar o exemplo do Flamengo. Felipe Luiz chegou, olha o que aconteceu com o Alcaraz, por exemplo. Estava lá na última fila. Não necessariamente o jogador que custou muito caro, ele vai ser utilizado pelo futuro treinador. Brandão. Vai, Rodrigo Brandão, manda aí. Vamos lá, falar do Botafogo, que confirmou, né, a saída do Lucas Alter, o zagueiro do Botafogo, que está no clube há 1 ano. Foi contratado no final do ano passado, né, no início do ano passado, foi uma contratação até pedida pelo técnico que estava no Botafogo, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, o Thiago Nunes. Ele chegou para ser ali um reforço para a zaga, teve poucas oportunidades, principalmente com a chegada do Arthur Jorge, e caiu em esquecimento, né? Tanto é que o Lucas Alter, ele sequer entrou quando o Botafogo precisava de um zagueiro, né? Você vai lembrar que no último jogo do Campeonato Brasileiro, no ano passado, contra o São Paulo, aquele jogo do título, né, que o Botafogo ganhou por 2-1, o Botafogo estava sem o Barbosa, que estava suspenso, e também sem o Bastos, que estava lesionado. Então o Botafogo tinha o Adrielson, que atuou como titular, e o Arthur Jorge tinha a chance de escalar o Lucas Alter para ser o companheiro de zaga, né? Mas o Arthur Jorge preferiu escalar o Marçal. O Marçal fez dupla de zaga com o Adrielson no jogo contra o São Paulo, ou seja, caiu em total esquecimento, não era de confiança do Arthur Jorge. Esse ano ele voltou, treinou com a equipe principal desde o início e jogou as 2 primeiras partidas, né? A primeira contra o Fluminense, naquela partida Teve que o Botafogo gente que ganhou. falou que ele foi bem, eu não concordo, não. Não acho que ele tenha ido bem, mas ele não comprometeu. Acho que comprometeu, sim, o Fluminense, que não aproveitou os erros dele. Ali naquele jogo ele já demonstrou não estar preparado para essa partida. Eu acho que teve uma partida ok, nada que tivesse comprometido, não. Agora, contra o Flamengo, meu irmão, aí não teve como. Uma das piores atuações já vi de jogador numa decisão. Sem dúvida. Ele foi umas 3 vezes o pitico ali, né? Eu achei, sinceramente, que o Vitória ia desistir. De verdade. Pensei realmente nessa possibilidade. Vitória que anunciou hoje o Carlinhos, tá? Cara, olha só, o Vitória levou o Carlinhos, levou o Lucas Alter, levou o Janderson e o Hugo. Isso. Vitória gosta de levar jogadores do Rio de Janeiro, hein? Isso, sim. Jogadores que não estão em alta, digamos assim. E existia um planejamento do Botafogo segurar o Alter por mais algumas partidas, porque assim, saindo o Alter, o Botafogo vai ficar praticamente sem zagueiro. Bota um garoto. Não, existia. Depois dessa atuação de domingo, houve essa mudança de pensamento. Não dá. Não dá. Então, é melhor deixar o garoto errado. Isso. Antecipou a saída do Alter para o Vitória, contrato de empréstimo até o fim da temporada. O Alter tem 24 anos, ainda pertence ao Botafogo e Vitória vai ter a opção de compra ao término desse empréstimo. Então, Botafogo, mais do que nunca, vai precisar de um zagueiro, contratar zagueiro. O David Ricardo, o Botafogo confirmou essa negociação, vai pagar um pouco mais de 10 milhões de reais. Toca tá no ar. Pouco mais de 10 milhões de reais ao Ceará por essa contratação. Deve estar chegando ao Rio de Janeiro nos próximos dias. E ainda tem o Jair, que está servindo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Aliás, que campanha da seleção brasileira no Sul-Americano, né, hein? Coisa lamentável. Incrível. Então, até que esses 2 jogadores cheguem, o Botafogo vai ficar ali dependendo do Barbosa e do Bastos e com a garotada, né? Lembrando que o Serafim também deixou o time, foi pro Juventude. Então o Botafogo conta com... Serafim não, perdão, o Cauã foi pro Juventude. O Serafim segue na equipe, então é o único zagueiro. O Danilo para improvisar ali, de repente, tem o Danilo Barbosa, né, que já atuou nessa posição. Enfim, Alter, portanto, já se despediu, viajou hoje pela manhã para a Bahia, já para se apresentar ao time do Vitória. Falando agora sobre se o Alter tá deixando, fala aí. Brandão, só para completar, você falou do Jair, hoje tem Sul-Americano, o Brasil pega o Uruguai, 7h30 da noite. Campanha do Brasil até aqui, perdeu pra Colômbia, perdeu pra Argentina. De quanto a derrota pra Argentina? 6-0. Ah, legal. Ganhou da Bolívia e ganhou do Equador. O Jair é titular do time, só pra completar a informação. Que fase? Mas no primeira fase? Ficou rolando uma parada de que ele teria desistido por causa do Neymar, isso aí. Não chegou essa informação.
O Tiquinho foi apresentado hoje, né? No Santos. Mas já jogou vários jogos, né? E faz parte Tem do jogado negócio. bem, inclusive, o Tiquinho, viu? Sim, jogou bem contra o São Paulo, né? Tá fazendo um bom início no Santos. Inclusive, o Neymar, quando chegou para cumprimentar os jogadores, encontrou o Tiquinho de toalha, né? Quase que ele viu se era... Enfim. Isso é forma de se Era apresentar. Tiquinho. Quase que ele entendeu o apelido. Ou discordou dele, né? Ou discordou do apelido, vai saber. Vou falar do Rohaiser agora. Rohaiser. Cruzamento Rohaiser! Tá dentro! Benjamin Rohaiser, jogador de 24 anos, argentino, Botafogo. Tem um Benjamin que participa aqui com a gente. Tem. Família como é que é? Arrola. Ah, sim, é verdade. O Botafogo procurou esse jogador, né? Tentou a contratação desse jogador no ano passado, antes mesmo da chegada do Luiz Henrique, mas o Benfica atravessou a negociação e levou esse jogador. Chegou a ficar quase acertado essa contratação por parte do Botafogo, mas acabou não vindo. Agora, o jogador teve pouquíssimas oportunidades. Em 15 jogos pelo Benfica, ele atuou por 123 minutos. Quer dizer, muito pouco, se tratando de uma temporada inteira. E tá levando o Bruma agora, o Benfica, né? Que Sim. tava Justamente com a chegada... Confio no retorno do Brumar. Cantarelli que gosta do... Tá no radar do Vasco. Tá no radar do Vasco. Imagina, no radar. Isso. Tava na mira do tem Vasco. um radar. E aí aparece um cara assim. Mas aí ele preferiu o Benfica. Foi ventilado. A mira tá na Foi testa dele. ventilado no Vasco. Ventilado no Vasco. E justamente pelo Benfica ter contratado... Ventilado. Pelo Benfica ter contratado o Brumar, ele está se desfazendo do Rohaiser, que teve E agora está no radar do Botafogo. Está no radar do Botafogo. Tá sendo inclinado a aceitar com o Botafogo. O Rohaiser está inclinado a aceitar com o Botafogo. Pra direita ou pra esquerda que tá inclinado? Então, o Botafogo busca o empréstimo desse jogador, só que o Benfica quer vender, quer recuperar o investimento que fez nesse jogador. O Botafogo, nesse momento, se interessa pelo empréstimo. É um jogador que joga pela ponta direita, mesma posição do Arthur, mas que também gosta de atuar pelo meio, né? Tem essa dupla função. É um jogador que também gosta de atuar ali como um 10. É uma posição que tá carente também o Botafogo. Treinadores agora, Canta. A gente já trouxe, né? O Léo Pinheiro, a minha folga, trouxe ontem essa informação do interesse, da conversa do John Textor com o Tite. De fato, houve essa conversa, mas pelo menos a princípio, a informação que a gente tem, inclusive trazida pelo PVC, é de que o Textor não deve fechar com o Tite. Por mais que tenha surgido essa informação de que seria o preferido para fechar, mas a informação do PVC é de que não deve fechar, até porque o Textor busca um nome, um perfil que encaixe no estilo de jogo do Botafogo. E o Tite não tem esse perfil. Ele demorou pra perceber que o Tite não tem esse perfil, né? Precisou ter essa conversa. Né? Essa conversa não precisava nem ter acontecido pra ele perceber isso. Tite, você vai botar 4 atacantes? Não, obrigado, Tite. Um abraço. Você não tem o nosso perfil. Não tem nada a ver o perfil. É simples, gente. O Tite, ele tem um estilo de jogo posicional e não abre mão do esquema com 2 pontas. O Botafogo é um time de imposição física. Sim. Enquanto o Tite valoriza a posse da bola. São 2 estilos de jogo completamente diferentes. Bem diferentes. E além disso... É verdade, você foi bem agora, Vitória. Obrigado. De vez em quando eu acerto. Podia fazer parte da reunião com o Textor. Cara, eu acho que o Textor não precisava... Fazer parte do scout do Botafogo. Vou falar de novo. Toca, né? Eu acho que o Textor não precisava dessa conversa para perceber que o estilo de jogo é bem diferente. Pois é, mas teve. Então, assim, é pouco provável que o Tite venha, até porque também ele tem o desejo de atuar fora do país. Então, existem essas 2 questões aí para resolver. Agora, amanhã está marcada uma reunião com Roberto Mantini. Informação trazida pelo Medeiros, Matheus Medeiros, nosso colega. Amanhã o Textor se encontra com o Roberto Mantini para ter essa conversa. E aí, vamos saber, né, ter mais detalhes amanhã sobre o resultado dessa conversa, se vai haver alguma proposta, se o Mantini está disposto, se está propenso a aceitar trabalhar aqui no Brasil. A gente lembra que o Mantini já foi técnico do City, já foi técnico da Inter de Milão, dirigiu a seleção italiana. Não treina um time desde 2018, né? Porque ele treinava as seleções. Isso. Treinou a seleção italiana e a seleção da Arábia Saudita. Então, desde então, está sem
trabalhar Roberto Mantini. Então as informações de momento são essa. Lucas Alter deixou o clube. O Rohaiser, Benjamin Rohaiser, volta ao radar do Botafogo. Botafogo tentando contratar esse jogador junto ao Benfica e segue a busca por um novo treinador. Seguem as reuniões para contratar um treinador que segue ainda em busca o John Textor cantando. Nossa, parece que assim, não tá próximo de um desfecho. Então, aí o Thiago Andrade diz o seguinte aqui na live. Vitor, a conversa com o Tite é uma prova de que não tá arrumando nenhum técnico no estilo que ele quer. É isso. E aí me parece que a decisão que foi tomada pelo Textor é a seguinte. Que pode acontecer no futebol, Já tá? que eu não estou achando um treinador com o meu perfil, vou buscar um treinador midiático, vitorioso. É isso. Sim. Ele foi no Tite, Rafa Benítez e agora o Mantini. Eu acho que esse passou a ser o objetivo. Não tem um cara que joga do jeito que eu quero, então eu vou trazer um medalhão. Gigante, é. Tata Martino também. É, tentativa. É por aí, eu acho que acabaram as opções. Treinador jovem, português, tem assistido o jogo do Arthur Jorge. Esse treinador eu sei onde está. Tem o Vasco, né? E o Luiz Castro. Então, não, esse treinador especificamente eu sei onde ele está no Catar. É o Arthur Jorge. Que é o Arthur Jorge. Achar outro Arthur Jorge, ele não vai conseguir. Não tem um clone do Arthur Jorge. Por enquanto, não. Que eu saiba, não. Cara, mas assim, pra contratar um treinador mais midiático... Eu já falei isso. Luiz Castro, a galera do Botafogo tem rancinho. Ah, eu não acho correto trazer de volta, não. Não. Já conhece o ambiente, conhece a estrutura. Primeiro jogo, a galera já vai vaiar ele o jogo inteiro. Por quê? Porque ele saiu e abandonou o time no meio do campeonato. E o time perdeu um título que estava quase ganho. Uma proposta, Vitor. Mas eu não tô julgando ele. Você tem que ter uma proposta. Eu não estou julgando ele. Vamos supor, você tem uma proposta. Não me coloca nesse balaio, não. Eu não estou julgando ele. Mas o Botafogo terminou numa posição absurda em 2023. Mas acho que a galera tem que deixar o coração de lado nesse momento e pensar racionalmente. Não concordo. É um cara que já fez um trabalho muito bom à frente desse Botafogo. Será que o Textor quer? Não eram esses jogadores. E outra coisa, não eram esses jogadores. Não é. Ele mudou muito. Mudou completamente. Não sou a favor, não, da contratação. Acho que assim, o torcedor do Botafogo tá tão preocupado que se corresse atrás dele, eu acho que, irmão, eu acho que não tem nesse cu, momento vai tu também mesmo. ia demorar, ia diminuir, aliás, o hate. Sim. Não acho. Eu acho também. Posso estar errado, mas eu não acho, não. Vamos perguntar pra galera? Vamos. Torcedor do Botafogo, você aceitaria Luiz Castro de volta? Uma boa pergunta. Cara, assim, voltar com o ex não é tão simples. Não, é esse que é o problema. Complicado. Entendo. Ainda mais se ficaram rusgas. Então, ficaram rusgas? Ficaram rusgas. Mas aí você precisa... Rugas também. Você precisa abrir mão do ego, você precisa abrir o seu coração, você precisa perdoar. Tudo isso é muito difícil. E das rusgas. As rugas também. Manda pra gente aí. Vitor Hugo, Luiz Castro nunca mais. Thiago Andrade, aceito fácil, busco no aeroporto. Gustavo Firme é ótimo, hein? Belo nome. Firme. Aceito de olho fechado. Igual prego na areia? Não. Aí o Gilson Campelo. Firme e forte. Prefiro o Diniz, aí o Canta vai ficar doido. Maxwell, não, vai que ele vai embora de novo. Vai ter sempre essa possibilidade, irmão. Você vai sempre lembrar de quando ele te deixou. Quando Mas aí, deixa, cara, é a questão Eu não estou julgando a saída. Eu, se fosse o Luiz Castro, provavelmente tomaria a mesma decisão. Ele foi chamado para treinar o Cristiano Ronaldo, o maior ídolo do país dele. Então, é óbvio que ele tomou a decisão que era a mais fácil pra ele, a mais cômoda pra ele. Mas o torcedor, obviamente, também tem o ranço. O Botafogo era o líder isolado daquele campeonato, muito provavelmente seria campeão com ele. Aquela camisa escrita ranço? Não, claro que não. Muito provavelmente seria campeão com ele. Muito brega. O Botafogo perde o título muito por conta da saída dele. É óbvio que o torcedor vai ficar machucado. Eu discordo. Rapaziada, para encerrar aqui o vídeo, antes de encerrar, né, vamos falar de Benjamin Rohaiser, chame como você quiser. Ele estava fora já da pauta do Botafogo, mas é o que eu falo, cara, não se desesperem. A janela é muito longa ainda, vai encerrar no final desse mês, e a janela europeia se encerra antes. Então, quando a janela europeia se encerra, as anteninhas dos times que não conseguiram vender, os jogadores que eles querem despachar ali, começa a ficar ali oriçada buscando quem comprar. O Benfica não queria emprestar o Rohaiser, né? Queria só vender o Rohaiser para o Botafogo, outros times que se interessaram. Agora que fechou a janela holandesa, italiana, espanhola, acho que a inglesa fechou também, a portuguesa, para comprar, claro, para vender outra história.
sobraram janelas como janela turca, janela grega, janela polonesa, aí são mercados ruins. Então o Benfica já se interessa em emprestar o Rollraiser ao Botafogo com opção de compra de 10 milhões de euros. E a negociação começou a reaquecer. Pode ser que esse valor seja batido martelo nele, pode ser que o Botafogo consiga um valor um pouquinho menor. Negociações vão rolar nos próximos dias. Nós temos até o dia 28 de fevereiro, se não me engano, para contratar jogadores. Assim como eu falei no último vídeo, que a do Bitelo voltou a aquecer, a do Rollraiser agora voltou a andar. E pode ser que nós tenhamos aí novidades nos próximos dias. Gostou do conteúdo? Todos os vídeos que você reagiu aqui e mais a novidade sobre o Rollraiser? Então dá essa moral pra gente. Dá o like pro YouTube entender que o conteúdo é bom e compartilhar com mais pessoas. Comente aqui embaixo o que achou da notícia do Rollraiser. Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você vai receber avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo, react novo, live nova aqui no canal Notícia do Fogão, o canal que mais posta horas de conteúdo sobre o glorioso Botafogo de futebol e regatas aqui no YouTube mundial. Ninguém você vai pegar o Madrugadão é o setor visitante, pegar o Corujão, pegar os reacts, as lives e somar tudo. Pô, dá, sei lá, 12, 13 horas de conteúdo por dia. Então dá essa moral pra gente, dá trabalho pra fazer. Quer ajudar com mais, de outras formas, né, mais financeiramente falando melhores? 4 planos de membro, tô me embolando aqui. 4 planos de membros, um de 5, não, um de 3, um de 5, um de 15, tem valores maiores. Escolhe o que cabe no seu bolso, valor simbólico aí de R$3, ajuda muito o canal já. Então dá essa moral pra gente, ajuda aí o canal e a gente tá sempre aí fazendo um bom conteúdo pra vocês aqui todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.